Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer o 5 por década dos filmes da década de 1970. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Antes de começar a falar sobre os filmes, dois recadinhos básicos. O primeiro é pra quem não conhece o projeto 5 por década. Todo mês eu pego 5 filmes de uma década específica da história do cinema e falo um pouquinho sobre eles aqui no canal. Eu não tenho intenção de fazer uma crítica cinematográfica desses filmes, não, eu só quero falar um pouquinho das minhas impressões sobre eles e dar indicações de filmes clássicos que eu tinha vontade de assistir e acabei assistindo por causa do projeto. E o segundo ponto é que a gente chegou na década de 1970 e eu posso indicar um livro pra vocês aqui. Eu quero indicar esse daqui, que é Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, escrito pelo Peter Biskind. Esse livro fala dos bastidores dos filmes da década de 70 e da década de 60. A maioria dos filmes que eu vou falar aqui estão presentes nesse livro aqui. Tirando o All That Jazz, que não tem nada no livro aqui, todos os outros têm capítulos específicos sobre ele. Então você vai saber muita coisa de bastidor por aqui e muita coisa que eu vou falar nos vídeos veio daqui também. Então tá aqui a indicação de Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, escrito pelo Peter Biskind. Dito isso, a gente pode ir pro primeiro filme. O primeiro filme é A Última Sessão de Cinema, de 1971. I reckon the reason why I always drag you out here is probably I'm just as sentimental as the next fella when it comes to old times. Old times. Anarene, Texas, 1951. Nothing much has changed. Ele é considerado como o grande filme do diretor Peter Bogdanovich, que escreveu o roteiro junto com o autor do livro, né? Porque esse filme é baseado num livro chamado The Last Picture Show, escrito pelo americano Larry McMurtry. Eu não sei se esse livro foi lançado em português, mas na Amazon BR tem um e-book dele em inglês para poder comprar, tá um preço aceitável, e eu li o primeiro capítulo, o inglês também é bem tranquilo, até pro meu inglês intermediário deu pra ler assim tranquilo. Então tem ele lá pra poder ver, eu baixei o primeiro capítulo, gostei, provavelmente eu vou comprar ele depois pra poder ler e entender melhor a história. O filme faz um retrato de como que era viver a adolescência na década de 50 numa cidadezinha do interior do Texas. Sabe aquelas representações do Texas no cinema, aquele lugar deserto? Agora imagina uma cidadezinha no interior do Texas. É aquela cidade que não tem nada pra fazer. Tem um bar, tem um cinema, uma sinuca, aquelas mesmas pessoas de sempre, com as mesmas festas de sempre. Então você conhece todo mundo, sabe tudo que acontece ali dentro e você tá vivendo a adolescência, aquele período de maior transformação hormonal, que você quer mudar o mundo, você quer fazer um monte de coisa, mas você não consegue porque você tá preso numa cidadezinha do interior. Os dilemas e os problemas que os personagens sentem ali são muito causados por viver numa cidadezinha do interior, por viver esse tédio no dia a dia. E a gente acompanha o personagem principal, que é o Sonny Crawford, um adolescente típico vivido pelo Timothy Bottoms, que engata um namoro com uma mulher mais velha e casada. O melhor amigo dele é o Dwayne Jackson, vivido por um Jeff Bridges novinho e bonitão. O Dwayne namora uma das meninas mais cobiçadas da cidade, uma das mais bonitas, que é a Jessie Farrell, vivida pela atriz Sybil Shepherd, que no caso, né, contando os bastidores um pouquinho, ela acabou namorando o Peter Bogdanovich durante as filmagens. Ela foi responsável pelo casamento do Peter Bogdanovich acabar e também por uma briga entre os atores, porque os atores também estavam afim dela e o Peter Bogdanovich entrou no meio, então uma confusão inteira por trás desse filme aí. Mas enfim, o que precisa saber é que ela é uma mulher muito bonita, muito provocante, também tá muito entediada com aquela cidade, com aquela situação. É o relacionamento entre esses três personagens que dá a linha central do filme, assim, que move o filme principalmente. Só que são os personagens secundários que roubam a cena durante o filme. Não tem como não falar disso, porque os personagens secundários são maravilhosos. O primeiro deles é o Sam the Lion, vivido pelo Ben Johnson, que inclusive ganhou um Oscar pelo papel. Ele é o dono do bar local e o dono do cinema também, um cinema decadente da cidade. E é dele que vem as maiores cenas do filme, as cenas mais importantes vêm dele, assim, pelo menos até a primeira metade do filme. Tudo que envolve ele é uma cena grande, uma cena importante, e a atuação dele ali tá muito boa. Outra que, se eu não me engano, também ganhou o Oscar pelo papel é a Cloris Hitchman, que viveu a Ruth Pope, que é a amante do personagem principal, né, do Sonny. Desde o momento que ela chega em cena, você já começa a prestar atenção naquela personagem, porque ela é uma personagem cabisbaixa, uma senhorinha mesmo, senhorinha assim, né, não tão velha, deve ter na faixa dos 30 e poucos, 40 anos. Só que logo de cara a gente vê que ela tá num relacionamento infeliz, ela é casada com um cara que fica pouco em casa, e ela encontra no Sonny a alegria do dia a dia dela. Então a gente vê exatamente quando a personagem cresce e quando a personagem cai, porque o Sonny abandona ela pra ficar com a Jace. E na hora que o Sonny percebe que ele tava realmente feliz do lado dela, a Ruth dá uma lição de moral nele gigante, mas não uma lição de moral falando com
palavras duras, não. É um tapinha na cara, uma luva de pelica na cara de tão bonito que é. E sem falar que o filme conta com a presença da Ellen Burstyn, que é uma atriz que eu gosto bastante por causa de Hacking for a Dream, que ela tá maravilhosa no Hacking for a Dream. Esse é um filme que me deu um soco no estômago e muito é por causa dela. E ela tá lá novinha no filme, interpretando uma mulher que tá num relacionamento meio abusivo, então vale a pena assistir pra ver pelo menos esses 3 personagens são muito importantes. E se mês passado eu falei sobre Cinema Paradiso, né, que é uma ode ao cinema, que mostra a grandiosidade do cinema pra uma cidade, em A Última Sessão de Cinema, a sala de cinema em si é quase uma metáfora pro que tá acontecendo ali. Em determinado momento do filme, eles vão assistir a última sessão de cinema de fato, que é quando o cinema vai acabar porque não tem mais público. É mostrando a decadência daquela cidadezinha, mostrando a decadência daquelas pessoas que continuam ali dentro. É mais uma metáfora do que a presença do cinema em si, mas é uma metáfora muito bem feita, levando em consideração a construção dos personagens e como eles foram apresentados e desenvolvidos na nossa frente. O segundo filme que eu vou falar aqui é Chinatown, de 1974. Los Angeles, 1937. There are lots of guys like J.J. Gittes. They're easy to find, if you want to find them. Chinatown, eu acho que é o maior filme noir desde o apogeu e a queda do gênero em 1940 e 1950. Talvez a gente pode colocar aí também Los Angeles, Cidade Proibida, que é de 1997, se eu não me engano, eu posso estar chutando errado aqui, mas é da década de 90. Mas Chinatown é o grande filme pós esse período, não tem dúvida nenhuma de tão bom que ele é. A direção ficou por conta do Roman Polanski, que já era um diretor conhecido na época por causa de O Bebê de Rosemary, mas ele tava lá na Europa, lá ilhado na Europa, porque a família Manson matou a esposa dele. Ele tava muito traumatizado por causa disso, ele não queria voltar para os Estados Unidos, ele voltou só para gravar esse filme. E o roteiro fica por conta do Robert Downey, que é um roteirista que foi responsável por salvar o roteiro de Bonnie e Clyde, mas ele não era conhecido por entregar roteiros muito bem assim, no prazo. Ele era bem atrasado com relação aos prazos, ele tinha uma ideia inteira na cabeça, ele podia descrever o roteiro inteiro, mas na hora de colocar no papel, ele não colocava. O livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood conta que o Robert Downey teve muita ajuda do Roman Polanski para poder botar esse roteiro nos eixos. E ele era muito arrogante a ponto de não considerar as sugestões do Polanski, e tiveram várias brigas durante acho que os 2 meses que eles ficaram confinados pra fazer o roteiro, só pra fazer esse roteiro, até que saiu o filme em si. Assim, muita coisa que tá no filme é sugestão do Polanski, principalmente o final é todo sugestão do Polanski, e o livro inclusive fala que se o diretor quisesse, né, se ele tivesse ânimo pra poder fazer isso, ele podia até querer os créditos como roteirista, que ele conseguiria também. Mas tá, vamos sair do momento ego e vamos falar sobre o filme em si. O filme pega aqueles principais elementos do cinema noir, que é os personagens dúbios, o detetive dúbio, a femme fatale, o vilão, aquele jogo de luz e sombra que é feito o tempo inteiro, e moderniza isso. Ao contrário dos filmes noir tradicionais, ele é um filme colorido e ele se aproveita bem das cores para construir a ambientação do cenário, construir os personagens também através das cores, só que ele moderniza uma trama que seria uma trama detetivesca para uma coisa muito mais complexa. O roteiro de Chinatown, pra mim, é um dos roteiros mais complexos e mais acertadinhos que eu já vi no cinema. Ele começa com uma investigação simples de adultério e que no filme noir tradicional essa investigação prosseguiria pro resto do filme, porém ele pega esse pequeno fato e transforma em algo muito maior, com várias reviravoltas, uma reviravolta em cima da outra, até a gente chegar no esquema de desvio de água e abastecimento da cidade de Los Angeles. Então é muito complexo o roteiro, cheio de reviravoltas, os personagens são muito dúbios o tempo inteiro. O detetive do filme, que é o J.J. Gittes, vivido maravilhosamente pelo Jack Nicholson, assim, uma das atuações mais maravilhosas que eu já vi ele fazendo, super contida, mas sem deixar a canalice do personagem de lado, não tem nada daquelas coisas histriônicas que ele costumava ter. Esse detetive tem toda a dualidade que um filme noir pede, então é muito legal acompanhar os personagens. A femme fatale tem essa dualidade, o vilão da história também tem essa dualidade, o pai da femme fatale tem essa dualidade, e tudo isso gira em torno de um roteiro muito crível, tudo palpado na realidade. Não tem nenhuma reviravolta que você fala, putz, você errou aí. Não, na verdade não tem. Ele é todo bem amarradinho, todo bem certinho para construir o belo filme que é Chinatown. E da mesma forma que a Última Sessão de Cinema, Chinatown aparece só no final do filme e é meio que uma metáfora também porque tá acontecendo ali, que Chinatown tem suas leis próprias e o filme trabalha muito bem com isso. E eu gosto muito do final melancólico que ele traz. Não é um final feliz, não é o final feliz que o Robert Downey, né, o roteirista, queria, é o final triste e melancólico do Polanski, e é maravilhoso. Eu gostei muito do final, pensando nele friamente, ele é um final incrível. Ele não cai no clichê, ele não deixa a gente felizinho, ele faz o que tem que fazer. Ele mostra uma realidade dura e eu boto muita fé em filme que faz isso. O terceiro filme que eu vou falar aqui é Um Estranho no Ninho, de 1975. Why do you think they might think that? Don't make a bit of sense to me.
Do you think there's anything wrong with your mind, really? Not a thing, Doc. O filme é baseado num livro escrito pelo americano Ken Kesey e foi publicado em 1962. É o livro mais famoso do Ken Kesey, inclusive. Ao lado de Aconteceu Naquela Noite e O Silêncio dos Inocentes, O Estranho no Ninho é um dos 3 filmes que ganhou os 5 principais Oscars. O Oscar de direção, melhor filme, roteiro, ator e atriz. Tá certo que o Oscar não tem que ser parâmetro pra nada, mas se ganhou esses 5 já pode ficar de olho que o filme tem alguma coisa especial ali, e O Estranho no Ninho tem. O filme é dirigido pelo Milos Forman, que também é o mesmo diretor de O Povo contra Larry Finch e Amadeus. Se eu não me engano, ele ganhou o Oscar por Amadeus também, mas a informação pode estar truncada aqui. E ele conta a história do Randall Patrick McMurphy, que é um cara que estava preso e para fugir do trabalho na cadeia, ele se passou por louco. Ao fazer isso, ele é mandado por uma instituição psiquiátrica que ele vai ser avaliado. Ele é colocado internado junto com outras pessoas com problemas mentais. A partir do momento que você coloca alguém que não tem problema nenhum junto com várias pessoas que têm problema, essa pessoa normal vai ficar incomodada com a rotina que é feita ali, para desespero da enfermeira principal, que é a enfermeira Mildred, e esse personagem vai querer subverter toda a ordem que tá acontecendo ali, e é isso que acontece durante o filme, é subversão inteira de um cotidiano que já tá bem estabelecido. E apesar de falar sobre um tema pesado, que é instituição mental, pessoas com problemas mentais, o filme é muito leve, o filme é divertido, o filme é bom de assistir, e ele tem o tom de comédia quando precisa, tem o tom dramático quando precisa, então assim, ele é muito bem dosado nesses dois lados, sendo que a comédia acaba sobressaindo um pouco, principalmente aí pela atuação do Jack Nicholson. Se eu falei que em Chinatown ele tava controlado, contido, apresentando uma facetas do personagem, em O Estranho do Ninho ele tá coleira solta, ele tá aloprando todo mundo ali dentro, e muita coisa que acontece no filme são os atores se divertindo ali, eles começaram a se divertir mesmo durante o processo de filmagem, começaram a fazer as gracinhas dele ali dentro, o Jack Nicholson improvisava bastante durante as falas do personagem, e mesmo ele sendo um personagem moralmente condenável, até porque ele tava preso por agressão, se não me engano por estupro, também tem muita coisa pesada por trás do personagem, a partir do momento que a gente vai conhecendo ele melhor, a gente acaba simpatizando com ele, a gente entende o lado dele, assim, não o lado dele fazer as maldades que ele fazia antes, os crimes que ele cometia, mas entende o que ele tá fazendo ali dentro daquela instituição mental. E a gente começa a gostar dele pelo impacto que ele tem na vida das pessoas que estão ali dentro se tratando. Dependendo de como você vê, ele vai trazer ou coisas boas ou coisas ruins pra aquela pessoa. Depende do seu ponto de vista. Mas eu gosto bastante da construção do personagem em si. E o filme não é grande só por causa do Jack Nicholson. Eu já falei da enfermeira Mildred, também maravilhosa durante o filme, mas tem vários personagens secundários ali também que roubam a cena. Entre eles, a gente pode destacar que a gente tem a participação do Danny DeVito e do Christopher Lloyd, né? Então a gente tem dois atores que se tornariam grandes depois, com papéis icônicos no cinema, fazendo pontas ali dentro. Mas o destaque principal entre os coadjuvantes é pro ator Brad Dourif, que interpreta o Billy, que é um cara muito amável ali dentro. Ele ganhou uma indicação ao Oscar pelo papel também, mas ele tá muito bem no filme. Ele é um dos personagens secundários que é mais bem trabalhados ali, todo o arco dele é bem trabalhado, e ele faz um papel muito bom, o ator faz um papel muito bom. E vocês não estão associando um ator, ele é o que faz o Língua de Cobra nos dois últimos Senhor dos Anéis, então ele acabou fazendo papéis menores depois, mas ele tá atuando até hoje, ele tá fazendo papéis em grandes filmes ainda. E outro destaque entre os coadjuvantes, que aí entra a parte toda emocional, todo o drama do filme, é o chefe, que é um indígena gigante, que o personagem do Jack Nicholson começa a interagir desde o primeiro momento que ele entra na clínica mental. Ele não fala, ele não interage com ninguém, mas aos poucos ele começa a criar uma afeição pelo personagem do Jack Nicholson, que a gente vai vendo o carinho que um tem pelo outro, até culminar na cena final dos dois, que é uma cena linda, linda, linda. E só por esses pontos todos, já dá pra falar que O Estranho no Ninho é um dos grandes filmes que eu assisti esse ano. Eu não botaria no meu top 3, mas ele é um dos grandes filmes que eu vi, sem dúvida nenhuma. O quarto filme da lista é Apocalipse Now, de 1979. Everyone gets everything he wants. I wanted a mission, and for my sins they gave me one. You have orders. Report to ComSec Intelligence, Nha Trang. Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba, follow it, learn what you can along the way. When you find the Colonel, infiltrate his team by whatever means available, and terminate the Colonel's command. O filme é o ápice da loucura do Francis Ford Coppola depois do sucesso que ele teve com o Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2. Ele se embrenhou no meio das matas da Filipina com o ego dele lá em cima, gastando rios de dinheiro para poder fazer o filme, sem um roteiro propriamente dito, ele escrevendo um roteiro na hora. Foi uma loucura a gravação desse filme. Tá tudo descrito aqui no Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. Recomendo vocês lerem a história por trás desse filme aqui, mas eu vou falar só sobre o filme em si. Primeiro eu tenho que falar que eu assisti a versão Redux dele, que é a versão revisitada pelo diretor
diretor e que tem 3 horas de duração. É filme pra cacete, é muito apocalipse não que eu assisti, eu já tava louco já, eu tava assistindo, passou 1, 2 horas, 3 horas, eu tava, meu Deus, tem 15 horas que eu tô assistindo esse filme, e esse pra mim foi o maior problema dele. Ele é muito grande, e essa versão Redux, apesar de trazer umas coisas muito legais que eu tava lendo sobre, ela fica grande demais, assim, é cansativo apesar de tudo. Mas sobre o que fala o filme, né? Eu não falei nada sobre o filme ainda. Ele é um dos maiores filmes sobre a Guerra do Vietnã, se não o maior filme sobre a guerra. Ele conta a história do Capitão Willard, que recebe uma missão de se embrenhar pelas matas do Vietnã até chegar no Camboja para encontrar um coronel que tá desaparecido, que formou o próprio exército e tá desafiando as leis, que é o Coronel Kurtz. E ele segue bem o estilinho de road movie, assim, se eu posso chamar de alguma coisa, eu chamaria de um road movie baseado na selva, onde o carro é um barco e onde a estrada é um rio. Ele é composto de várias pequenas cenas que vão compondo todo o horror que foi a Guerra do Vietnã. Ele é mais um filme anti-guerra do que qualquer outra coisa, assim, pelo menos essa versão Redux. Ele começa com um ataque a um vilarejo, que o capitão que foi comandar esse ataque só aceitou ir porque as ondas do local eram ondas muito boas pra surfar, ele era um surfista, adorava isso, e ele não queria ir porque era um lugar que tava comandado, mas na hora que ele descobriu que tinha ondas ele foi. Então mostra uma farra gigante nesse início, assim, um ataque muito bem sucedido, pra culminar numa ponte completamente destruída, com um ataque de Vietcongs, a galera surtando no final, todo mundo louco no meio da selva. Então mostra a decadência inteira de uma guerra num caminho de rio, até chegar no encontro com os franceses que estão defendendo a terra deles, e esses franceses mostram o quão inútil tá sendo a Guerra do Vietnã, com direito a um personagem virar pro Capitão Willard e falar: vocês estão lutando pelo maior nada da história. É muito forte isso, as cenas que são feitas ali são muito fortes, a gente vê a perda de comando o tempo inteiro, até a gente chegar na cena do Capitão Kurtz e a comunidade que ele montou ali. Só nesse período já foram 2 horas de filme, a gente já se embrenhou completamente, já tá completamente vendido ao tema Guerra do Vietnã, e chega numa parte que é puro misticismo, que é o encontro com o Kurtz. E aqui cabe falar um pouquinho do Capitão Willard. Ele é vivido pelo Martin Sheen, e a primeira cena que aparece é ele deitado num quarto de hotel, completamente bêbado, louco porque ele tinha voltado pros Estados Unidos, depois voltado pro Vietnã, ele tava querendo uma missão, ele não tava sentindo parte mais dos Estados Unidos, ele queria viver no Vietnã ali, queria uma missão, até que ele recebe esse chamado pra ir procurar o Capitão Kurtz, e no meio do caminho ele começa a ler sobre a história do coronel, começa a entender o porquê que ele fez aquelas coisas, começa a entender os horrores da guerra que levaram o coronel a viver daquele jeito, e começa a se identificar um pouco com o personagem. E o maior medo dele, quando chega no final, né, é virar uma pessoa igual ao Coronel Kurtz. Então tem todo esse arco de desenvolvimento do personagem principal, que era o que movia o filme no início, né, quando ele foi exibido no cinema. A versão Redux traz muito mais coisas que isso, mas esse arco do personagem era o que movia inicialmente, e ele é muito bem construído pela atuação do Martin Sheen ali no meio, e o Martin Sheen tava puto, porque ele tava no meio da selva, tinha muito tempo, o Coppola tava surtando, então tem muito dessa atuação assim, desgostosa do personagem, que vai vendo tudo desmoronando ao longo do tempo. E quando ele chega pra encontrar o Coronel Kurtz, entra uma parte toda de misticismo, os diálogos são muito bons, o que acontece ele é muito bom, mas eu confesso que eu, Bruno, me perdi um pouquinho ali no final. Eu queria que acabasse logo, já não tava aguentando mais tanta guerra, e essa quebra que rolou entre o clima que tava antes com esse clima mais místico do final me quebrou também um pouco, e eu desgostei um pouquinho do terço final do filme. Porém, apesar de tudo, ele é um filme maravilhoso, e essa parte final, apesar das minhas críticas a ela, eu gostei também dela, e ela faz sentido como um todo, assim. Ela tá grande, eu achei ela grande demais, mas ela faz sentido. E no final fica bem claro que o Coppola não sabia como que ele ia terminar o filme, que fala aqui no livro que quando ele viu que acabou toda a filmagem, né, que ele terminou, que ele não tinha um final pra aquilo, ele não sabia o que ia acontecer depois. Então o filme acaba bem aberto, e é muito culpa do Coppola que não tinha um roteiro bem feito do filme. Mas mesmo sem um roteiro, ele conseguiu fazer um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos, ou talvez o maior filme da Guerra do Vietnã de todos os tempos. O quinto filme que eu vou falar aqui é All That Jazz, conhecido no Brasil como O Show Deve Continuar, de 1979. O filme é um musical dirigido pelo Bob Fosse, que é o mesmo diretor de Cabaré, lançado em 1972. Então, 7 anos antes, o diretor já voltava com esse negócio de trazer os musicais pro cinema. E a gente tem que lembrar que a década de 60 e 70 é marcada pelo cinema de diretor, um cinema muito mais pesado, muito mais depressivo do que estava acostumado a ser feito. Tá aí Apocalipse Now pra mostrar, tá aí todos os filmes que eu falei aí pra cima também pra mostrar. E também em paralelo com os filmes de verão, né? Foi a época que começou a vir essa ideia de blockbuster, com o Tubarão, com o próprio Star Wars, que é de 77, Tubarão
Tubarão é de 75, e no meio desses caminhos tem alguns musicais. Cabaré é um deles. Cabaré é um filme maravilhoso, acho que eu não falei aqui porque eu assisti antes de fazer esse 5 por década, mas Cabaré é lindo. E All That Jazz é um musical que foge de todos os padrões de musical antigo que a gente conhece. Não tem cantoria no meio do filme, não tem nada disso. As partes musicais são bem integradas à trama e é por isso que ele é tão legal, porque não tem essa parada que a gente tem geralmente em musicais. E olha que eu gosto muito de musicais, mas esse me chamou muita atenção por causa disso. Mas deixa eu falar primeiro sobre o que o filme é, né? Ele acompanha o diretor Joe Gideon, que é vivido pelo ator Roy Scheider, e que tá com um filme por terminar, né? Um filme sobre um comediante, um filme chamado Stand Up, e tá começando a produzir uma nova peça de teatro. Inclusive a primeira cena do filme é a seleção dos atores para participar desse musical, para participar desse espetáculo de dança que tá sendo feito. O filme começa com o Joe Gideon conversando com uma mulher, que a gente vai descobrir que é o Anjo da Morte, e vivida por uma belíssima Jessica Lange, novinha, linda. E ele começa a conversar com ela sobre as coisas da vida, sobre o que ele fez, e a partir disso começa a gente ver flashes do que aconteceu nesse último período da vida dele. O diretor é um personagem mulherengo, festeiro, e que a gente sabe que vai dar alguma merda na vida dele em alguma hora. E por causa disso, o filme ganha todo um tom de testar os seus limites, descobrir até onde você consegue ir, até onde você consegue aguentar uma pressão pra ir atrás do seu objetivo. É isso que o Joe Gideon faz o filme inteiro, tentar sempre empurrar o limite dele mais um pouco pra tentar chegar ao ponto além. E a gente descobre qual que é o limite dele a partir do momento que ele começa a conversar com o Anjo da Morte. Então tem essas duas frentes narrativas aí que são muito legais de acompanhar. E aí, igual eu falei, ele é um filme que não vai parar tudo pra poder o personagem cantar ou alguma coisa assim. Não, tá integrado ao roteiro de forma bem fluida. Até porque a maioria não é cantoria, a maioria é dança. E não é uma dança bonitinha, aquelas bem coreografadas e nada, não. É uma dança suja, é uma dança com suor, uma dança com sexo, é uma dança muito frenética mesmo. Principalmente as duas primeiras são apresentadas, é muito intenso o tom que é tratado ali, por isso que All That Jazz ganha toda uma força. Porque ele faz com que o musical ganhe uma coisa além do que era feita. E bom, eu sou suspeito, né? Eu já falei que eu gosto bastante de musical. All That Jazz entra nos melhores musicais que eu já assisti de todos os tempos. Fica lá entre quinta posição, talvez, mas eu tenho que pensar melhor sobre esse top. Um dia eu volto pra fazer isso aqui. Agora, o último filme que eu vou falar aqui é Manhattan, filme de 1979. Manhattan é um daqueles filmes que consagraram Woody Allen como diretor e roteirista. Ele acompanha uma figura que é tipicamente construída pelo Woody Allen. É um escritor judeu, imaturo e cheio de neuras. É o típico personagem que o Woody Allen gosta de trabalhar. E em Manhattan, ele pega esse personagem e condensa muita coisa de observação sobre o mundo nele. E o cinema do Woody Allen, quando ele consegue fazer um bom filme, é muito disso, é de observação do cotidiano e comentários ácidos sobre esse cotidiano. Manhattan é o grande exemplar dele em cima disso, junto com, sei lá, Annie Hall talvez entre aqui também no top de melhores filmes do Woody Allen, mas Manhattan também tá lá em cima. Esse personagem que é vivido pelo próprio Woody Allen tem uma ex-esposa que é lésbica, vivida pela maravilhosa Meryl Streep, e namora uma menina adolescente chamada Tracy. A menina, se eu não me engano, tem 17, 18, 19 anos, alguma coisa nesse período aí, eu não tenho certeza. E o filme começa a ganhar forma quando o personagem do Woody Allen se apaixona pela amante do melhor amigo. O melhor amigo dele tinha largado essa amante para viver o casamento dele, e o Woody Allen começa a gostar dessa amante, começa a namorar com ela. Só que como todo bom filme do Woody Allen, não é essa trama principal que move tudo, são os diálogos. Os diálogos de Manhattan são diálogos imponentes, são diálogos fortes, diálogos muito bem escritos e muito bem interpretados pelos atores também. Eles são diálogos rápidos, diálogos afiados, cheios de referência, muita referência que a gente não vai entender, porque o Woody Allen é um cabeção e gosta de enfiar as referências deles todas no filme, mas os diálogos são cheios de referências aos escritores, a autores, a diretores, a um monte de gente que a gente nem vai conhecer, mas tá tudo lá. São diálogos muito bem elaborados de acordo com a personalidade das pessoas, assim. Quando é uma pessoa muito intelectual, ela vai bater muito na tecla disso. Quando a gente tá falando com adolescente, é um diálogo muito mais contido do que qualquer outra coisa. Então são os diálogos, mais do que qualquer coisa, que chamam a atenção nesse filme do Woody Allen. E igual eu falei, ele fica pau a pau com Annie Hall, que foi lançado 2 anos antes. São 2 filmes assim, você quer conhecer um pouquinho da carreira do Woody Allen, ver os filmes bons que ele já fez, você vai pegar tanto Manhattan quanto Annie Hall pra poder ver o potencial que ele teve no início e o quanto que acabou indo depois. Só que assim,
apesar de tudo, ele não tem o nome Manhattan à toa. O filme é uma ode de amor a Nova York. Amor e um pouquinho de ódio também. A cena inicial do filme, inclusive, é uma das melhores cenas do filme inteiro, que é com o personagem do Woody Allen descrevendo como que seria o início do romance dele, tentando escrever mesmo a primeira página do romance sobre Nova York. E ele começa a falar maravilhas sobre a cidade, depois ele desiste, corta no meio, e ele vai passando pelo menos uns 5, 6 minutos fazendo esse primeiro monólogo sobre Nova York, que bota a gente lá dentro, faz a gente entender o que o personagem sente pela cidade e como consequência o que o Woody Allen sente também, porque a gente sabe que o Woody Allen gosta muito de Nova York e tenta passar isso em suas obras. Por isso Manhattan é tão importante, os diálogos fazem toda a diferença ali dentro, é um baita filme do Woody Allen, pra mim um dos melhores que ele já fez. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários qual desses filmes você já assistiu, se ficou com vontade de assistir alguns, vamos conversar sobre eles aqui nos comentários. Agora chegou a hora de falar quais são os 5 filmes que vão fazer parte dos 5 por década da década de 1960. Deixa eu colar aqui pra contar pra vocês. Eu vou assistir o classicão Easy Riders Sem Destino, de 1969. Vou assistir também A Noite dos Mortos-Vivos, Enfrentar Meu Medo, do filme do Romero, de 1968. Vou assistir também O Bebê de Rosemary, outro filme do Polanski aqui, só que esse é um que eu me cago de medo, de 1968 também. O próximo é um que eu já comecei a assistir, mas eu nunca terminei, que é A Primeira Noite de um Homem, que foi lançado em 1967. O quinto filme também é um que eu comecei a assistir, mas parei, que é um filme do Kubrick, que é o Doutor Fantástico, ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. E o filme bônus é um classicão também, que é Lawrence da Arábia, lançado em 1962. Então estão 6 filmes aqui que eu pretendo ver durante o mês de janeiro. Se quiserem me acompanhar, fiquem à vontade, que eu quero conversar sobre eles mês que vem, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo, que amanhã, porque tá em janeiro, é um vídeo por dia. Até o dia 31 vão ser 29 livros diferentes falados aqui no canal. Espero encontrar vocês lá.